Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, temos convivido, senhor presidente, permanentemente com debates de temas constitucionais. Eu sei que, por vezes, o oportunismo político e o desejo de surfar na mídia, ou o medo de enfrentar recriminações, tudo faz com que alguns sejam seletivos na interpretação e na busca do cumprimento da Constituição. Às vezes, há aqueles que entendem que a Constituição só deve ser cumprida para os seus aliados, para os seus correligionários, ou para aqueles que integram o seu próprio partido, ou em relação àqueles que despertam nos equivocados a simpatia. Mas a Constituição tem que ser cumprida para todos em todas as circunstâncias. Que o texto constitucional, ele incorpora ou impõe soluções para diversos conflitos. Tenho eu por hábito dizer que fora da Constituição não tem salvação. Aqui mesmo nesta casa, uma matéria importantíssima, delicadíssima. Alguns que defendem ou que defendiam a Constituição para os seus, não defenderam a Constituição naquele momento. Naquele momento, o que interessava mais era compor com os meios de comunicação, com aquilo que aparentemente era a vontade popular, mas ao mesmo tempo esconder a defesa em relação aos seus. O desgaste na defesa dos seus contou uma espécie de compensação, ou como um biombo para a ocultação. Às vezes partidos rigorosos em relação à ética tinham as suas representações nacionais defendendo a Constituição em relação ao presidente Lula. Mas não se atreveram, não ousaram, ou se intimidaram na defesa da Constituição como um todo, em relação, por exemplo, aos deputados estaduais que estavam e continuam inconstitucionalmente presos. Tenho acompanhado decisões conflitantes do Supremo Tribunal Federal. Não só decisões conflitantes do colegiado, mas principalmente decisões monocráticas. Isto é, quando um ministro relator decide. Estou tratando deste tema porque hoje tomei conhecimento, através dos meios de comunicação, da decisão do ministro Lewandowski em relação ao ex-governador Garotinho. E eu entendo que a decisão do ministro Lewandowski cumpre a Constituição. Que a Constituição diz que ninguém
será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o ministro Lewandowski, que no colegiado foi um dos votos derrotados, 5 votos derrotados e 6 votos entendendo que a condenação em segunda instância já determina a prisão. Mas a Constituição fala até o trânsito em julgado. Mesmo para aqueles que são iniciantes nas faculdades de direito, mesmo para aqueles que não são dedicados ao conhecimento do texto constitucional, é possível entender que uma decisão transita em julgado quando em relação a ela não cabe mais recurso. O ministro Lewandowski, agora, ele tenta repor um debate se a lei chamada do ficha limpa, que contrariando a Constituição, autoriza a prisão com a condenação em segunda instância, se esta lei é ou não constitucional. Tivemos uma situação interessante em relação ao presidente Lula, que a ministra Rosa Weber, hoje presidindo o Supremo Tribunal Federal, mesmo tendo ela o entendimento de que só o trânsito em julgado da sentença penal condenatória pode fazer com que a condenação seja cumprida, ela não decidiu favoravelmente a soltura do presidente Lula, porque ela entendeu que deveria respeitar a decisão do colegiado. E a ministra Carmen Lúcia, aliás, eu sugiro a quem quiser conhecer um pouco mais da ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que reveja, se não viu, ou veja, se viu, reveja, se não viu, que veja. Quando a Advocacia Geral da União completou 25 anos, o espetáculo de bajulação por ela protagonizado em homenagem ao presidente Temer. O espetáculo de bajulação, quase que de submissão, rendeu ao presidente Temer todas as indevidas homenagens. Mas, como presidente do Supremo, se recusou a pautar o tema, para que houvesse o debate, e aí o Supremo pudesse reorientar a decisão anterior, de modo a fazer com que a Constituição fosse cumprida. E por que não o fez? Não o fez que a prisão do presidente Lula, contrariando a Constituição, teve o objetivo de afastá-lo do pleito eleitoral. Mas eu vejo aqui nesta casa bancadas que se apresentam rigorosamente apegadas à ética, apegadas a valores que, quando analisamos com um comportamento concreto, nós constatamos tratar-se de uma grande falsidade ideológica. Mas uma parcela que defende o presidente Lula. Em relação ao presidente Lula, há uma visão. Em relação aos seus mais próximos, há uma visão. Mas em relação aos outros, especialmente aqueles que são mais execrados por justos ou não motivos, em relação a esses, não. Em relação a esses, assim, eu sou do campo da esquerda. Há setores da esquerda que só defendem a Constituição para os seus. Defendem a Constituição para os negros,
para os gays, lésbicas, ou para as religiões dos afrodescendentes. Mas a Constituição é uma só. Eu também defendo. Mas eu defendo a Constituição como um todo. Eu defendo a Constituição em homenagem ao Jair Bolsonaro esfaqueado, que o autor responda ao devido processo legal, que as provas sejam colhidas pela prática desse crime hediondo. É uma situação que nós temos que considerar. Por quê? Que o povo brasileiro criou um enfrentamento através do voto. Colocou dois candidatos que vão disputar o segundo turno para a presidência da República. E eu vejo preocupações em relação a retrocesso. Mas quem contribuiu e vem contribuindo para fortalecer a possibilidade de qualquer retrocesso é quem só cumpre a Constituição para os seus. Para quem não respeita a Constituição como um todo, só cobra o cumprimento da Constituição em função daquilo que é o aparente seu interesse, como se esse seu interesse específico fosse o interesse maior do povo brasileiro. Eu espero, primeiro, o PDT assumiu uma decisão ontem em relação ao segundo turno da eleição presidencial. Reunião em Brasília, o partido decidiu caminhar num sentido, preocupado com possibilidades de retrocesso. Não significou a posição assumida pelo meu partido qualquer manifestação de apreço ao candidato cujo apoio o partido sinalizou. Não. A preocupação é com o Estado democrático de direito, mas com a autoridade de quem defende, através de seus representantes, a Constituição. Então eu venho a esta tribuna, senhor presidente, para, a partir da decisão do ministro Lewandowski, que protegeu, de acordo com a Constituição, a liberdade do ex-governador Garotinho, que esta questão seja decidida, que não fique ao talante de cada um dos ministros do Supremo, isoladamente, decidir num sentido ou decidir no outro. Que vários outros ministros já não concederam habeas corpus a outros condenados em segunda instância. Esta questão não pode ficar pairando no ar. Quem defende o Estado democrático de direito, quem defende as liberdades democráticas, tem que se compenetrar, tem que saber que as liberdades democráticas e o Estado democrático de direito são dispositivos constitucionais que devem ser cumpridos, mas não apenas esse. A Constituição tem que ser cumprida no seu todo. Agora que terminou a eleição, pelo menos agora, aqueles que se acovardaram, que manifestam preocupação com respeito à Constituição, com respeito aos resultados do próximo pleito, que eles venham aqui debater o voto que deram. Em nome de quê? De qual Constituição? Qual a Constituição que eles defendem? A Constituição dos amigos? A Constituição dos correligionários? Dos apaniguados? Qual a Constituição que eles defendem? Vou propor, senhor presidente, por escrito ao presidente da Casa, um debate aqui, mobilizando representante de cada partido representado nesta Casa,
para que possamos debater com profundidade a posição assumida nesta casa em relação à prisão dos 3 deputados. Eu quero ver quais são os argumentos. E vamos comparar com a defesa que alguns fazem da Constituição em relação aos seus. Já temos um levantamento feito em situações específicas, para que aqueles que cinicamente dizem que estão defendendo a Constituição, que eles possam de alguma forma sustentar aqui e não se arvorar diante de um certo moralismo que nós conhecemos de onde provém. Quando falamos do moralismo fascista, o moralismo fascista está nas mãos daqueles que defendem esse moralismo, qualquer que seja a posição política que estejam ocupando, qualquer que seja o partido político que eles integram. São igualmente fascistas. Muito obrigado, senhor.